Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, como disse Renaud, estudo de obras póstumas. Aqui mais uma vez com a companhia do meu amigo, meu irmão Leopoldo Pio. Tudo bem, Léo? Tudo bem, iniciando um capítulo novo hoje. Exatamente. O capítulo é a morte espiritual e vamos tratar daqui a pouquinho desse capítulo. Ali na técnica o nosso Pablo, e agradecendo a todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro e agradecendo a você que está ligadinho aí no Luz na Penumbra, no programa de estudo de obras póstumas. Muito obrigado. E se você quiser entrar em contato, mandar seu recadinho para nós, o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é o 98486-7633, 98486-7633, DDD 21. Você manda esse WhatsApp para a Rádio Rio de Janeiro. E se você puder colaborar conosco, com a Rádio Rio de Janeiro, para manter a rádio no ar, claro, a gente sobrevive com muita dificuldade por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Já vivia com muita dificuldade. Esse momento da pandemia só aumentaram mais as dificuldades, os desafios, e a gente conta muito com cada um de vocês que pode colaborar. Então, se você puder, entre em contato, também o WhatsApp, hein? É telefone e WhatsApp, no 3386-1422. Fale com o Cristiano Bernardo, 3386-1422, DDD 21 também, da Rádio Rio de Janeiro. Vamos então ao estudo do livro Obras Póstumas, o capítulo iniciando, como falei, a morte espiritual. E vamos ver o que Kardec coloca aqui sobre a morte espiritual. A questão da morte espiritual é um dos novos princípios que assinalam os progressos da ciência espírita. A maneira por que foi apresentada em certa teoria pessoal determinou, no primeiro momento, a sua rejeição, porque parecia implicar o aniquilamento em dado tempo do eu individual e assimilar as transformações da alma às da matéria, cujos elementos se desagregam para formar novos corpos. Os seres ditosos e aperfeiçoados seriam, na realidade, novos seres, o que é inadmissível. A equidade das penas e dos gozos futuros só se evidencia com a perpetuidade dos seres ascendendo a escala do progresso e depurando-se pelo trabalho e pelos esforços da vontade própria. Então, aqui no primeiro parágrafo, Kardec nos fala que a morte espiritual, que era colocada à época, muita gente, inclusive hoje, fala da tal segunda morte, e não se entende direito o que é. E aqui vamos estudar, nesse capítulo, o que Kardec está querendo nos colocar, nos instruir. Ele fala que esse aniquilamento do eu individual é absurdo. Não dá para a gente entender que isso aconteça. É inadmissível, essa expressão que usa Kardec. Ele disse, a equidade, a igualdade, né, das pesas e dos gozos futuros só se evidencia com a perpetuidade dos seres ascendendo a escala do progresso e depurando-se, mais uma vez ele cita, pelo trabalho e pelos esforços da vontade própria. Se a gente deixar de existir e criarem-se novos seres mais evoluídos, a nossa evolução ela se interrompeu. Nós deixamos de existir.
E não é isso, nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca. Nós podemos errar bastante, mas Deus não vai nos aniquilar. Lembrando uma pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, até quanto devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, como era a lei judaica à época? Você deve perdoar o seu irmão até 7 vezes. E aí Jesus vem com a resposta: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí nós temos essa coisa muito clara de que o que Jesus quis dizer foi que nós deveríamos perdoar um irmão indefinidamente. Não existe tempo, não existe quantidade. Existe sim algo que é indefinível do perdão. Nós não devemos colocar limites ao perdão. Quando Jesus fala dos 70 vezes 7, eu lembro aqui de Pastorino, que nos esclarece que os números possuem sentido muito simbólico. 10 diversos, 40 muitos, 7 grande número e 70 todos, sempre. Então, 70 vezes 7 seria um grande número, todos, sempre. Ou seja, infinito. Nós não temos limite para perdão. Se nós, que somos maus, como Jesus bem lembra, temos que perdoar infinitamente, então é isso. Deus é, claro, superior absolutamente a cada um de nós. Então, se nós temos que perdoar indefinidamente, imagina Deus, né, Léo? Com certeza. E conforme a gente vai percebendo que não há limite para o perdão, a gente percebe ainda o caminho que a gente tem que trilhar. Nós somos muito ingênuos. E eu lembro, criança ainda, para falar de ingenuidade, quando eu venho de família espírita, então esse era um tema muito, muito importante, assim, nas reuniões de evangelho no lar, de conversa constante, de pai, que você é seu amigo, inclusive. Claro. Grande Jorge Pio, doutor Jorge Pio, um abração para você. Um beijo, pai. A minha avó também, enfim, muita gente. E quando eu ouvi essa frase, né, do 7 vezes 70, eu lembro que eu fui fazer a conta, 490. Exatamente. É isso. Claro que depois você percebe a simbologia, como é importante a gente interpretar para não ficar na letra morta daquilo que a gente lê. E aí eu acho que é legal também, João, a gente lembrar dessa palavra, uma das palavras mais bonitas do português, na minha opinião, que é equidade. A equidade é uma forma particular de igualdade. Quando a equidade, na verdade, é a igualdade com justiça. E seria uma grande injustiça que Deus criasse seres já diletos, perfeitos, que ultrapassassem, na verdade, a evolução, né? Que não dependessem de uma evolução, que não dependessem de experiências como encarnados, e que, ao mesmo tempo, haveria uma outra classe de espíritos, que seríamos nós, que precisaríamos passar pelas provas, pelas expiações que foram comentadas na semana passada, e que, de alguma forma, a gente se perde. A gente se perde, geralmente, por conta dos nossos vícios. Então, é legal a gente entender essa igualdade que Jesus propõe para a gente, que tem a ver também com o nosso mérito e com a nossa responsabilidade pela nossa evolução. Isso sim é a justiça divina. Com certeza. E você citou um trecho aqui que é muito interessante, é o final do parágrafo. Os espíritos, eles podem se depurar pelo trabalho e pelos esforços da vontade própria. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Então vamos evoluir, né, gente? Exatamente. E aí Kardec continua no próximo parágrafo. Tais as consequências que se podiam tirar a priori daquela teoria. Entretanto, devemos convir em que ela não foi apresentada com a empáfia de um orgulhoso que pretendesse impor o seu sistema. Disse modestamente o autor que apenas desejava lançar uma ideia no terreno da discussão, dado que essa ideia poderia surgir uma verdade. Dessa ideia poderia surgir uma verdade nova, né? E aí Kardec está colocando aqui, olha, isso aí foi uma tese levantada e que a gente então tem que discutir. Continua Kardec. Ao parecer dos nossos eminentes guias espirituais, ele teria pecado menos quanto ao fundo,
do que quanto à forma, que se prestou a uma falsa interpretação. Isso nos determina a estudar seriamente a questão. É o que tentaremos fazer, baseando-nos na observação dos fatos que ressaltam da situação do espírito em duas épocas, para ele capitais, a da sua descida à vida corpórea e a do seu regresso à vida espiritual. E aí Kardec, então, ele vai fazer aquilo que ele sempre fez, analisando criticamente cada situação. E isso aqui que alguém fala é viável, é possível, é algo que pode ser verdade realmente, ou é algo totalmente descabido, inadmissível, como é o termo que foi usado por Kardec logo no primeiro parágrafo. Kardec, então, ele faz a análise independente de achar que é inadmissível, porque é um exercício que se faz para verificar se eu não estou incorrendo erro. E outra, o exercício de humildade para dizer, eu não sou dono da verdade, eu estou aqui para aprender. Como eu estou aqui para aprender, eu tenho que receber as informações e não descartá-las de primeira, e sim avaliar, será que isso é verídico, é possível? Ou será que isso aqui é totalmente descabido? Falamos várias vezes isso, mas a gente não pode nunca descartar essa questão de vamos avaliar o que o outro está falando. Várias vezes eu converso com as pessoas e falo, olha, as pessoas falam, vou te fazer uma pergunta ridícula. Não existe pergunta ridícula. Verdade. Né? As perguntas são ótimas, todas elas são ótimas, maravilhosas. Se você tem dúvida, pergunte. Muitas vezes a tua dúvida é a dúvida de outro, e aí ficando calado não sana a dúvida. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas aqui pela Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, a emissora da Fraternidade. Hoje aqui com Leopoldo Pio, e vamos continuar esse estudo, que é o capítulo A Morte Espiritual. Kardec está avaliando exatamente isso. Nós temos aqui a continuidade do texto, o próximo parágrafo, onde ele fala assim: por ocasião da morte corpórea, o espírito entra em perturbação e perde a consciência de si mesmo, de sorte que jamais testemunha o último suspiro do seu corpo. Pouco a pouco a perturbação se dissipa e o espírito se recobra como um homem que desperta de profundo sono. Sua primeira sensação é a de estar livre do fardo carnal. Segue-se o espanto ao reparar no novo meio em que se encontra. Acha-se na situação de um a quem se cloroformiza para uma amputação e que ainda adormecido é levado para outro lugar. Ao acordar, ele se sente livre do membro que o fazia sofrer. Muitas vezes procura-o, surpreendido, de não mais o possuir. Do mesmo modo, o espírito, no primeiro momento, procura o corpo que tinha, descobre-o a seu lado, reconhece que é o seu e espanta-se de estar dele separado e só gradativamente se apercebe da sua nova situação. É uma forma interessante, né, de se colocar a questão de esse cloroformiza. Hoje a gente pode dizer anestesia, né? Nós sofremos uma anestesia, estamos lá no hospital, vamos ser anestesiados para podermos fazer uma operação. Aí, por exemplo, a pessoa tem um apêndice, uma apendicite, né? Ela vai, faz uma cirurgia para retirar o apêndice, né? Para acabar com aquela dor. Ou então ele está com um problema, a mão está putrefada, por exemplo, ela apodreceu por algum problema circulatório, diabetes, essas coisas. A dor deve ser horrorosa, né? Um membro necrosado deve ser uma dor horrorosa, né? E aí a pessoa vai amputar, vai retirar aquilo. Ele vai ser anestesiado, dormiu, quando acorda já está sem aquele pedaço do corpo, né? E aquele pedaço do corpo que o fazia sofrer muito. E ele se espanta, assim como o desencarnado se espanta, quando, claro, não tem o conhecimento. Muitas vezes, até os espíritas, né, desencarnando,
eles se surpreendem. Caramba, desencarnei. Mas olha assim, parece que o corpo é exatamente o mesmo que tinha quando estava na Terra e se espanta. Não é vergonha isso também não, meus irmãos. A gente passa por esse processo da desencarnação muitas vezes e a gente acaba aprendendo isso, mas só que com muitos exercícios e com a consciência já desperta, que é o que nós estamos fazendo agora, graças a Deus, com a doutrina espírita. E com muito desapego, né, João? Porque sim, nesse processo de moralização, para usar o termo que a gente adota aqui, mais do que espiritualização, é importante a gente se desapegar da matéria. Eu acho que essas sensações que podem ser muito diferenciadas conforme a nossa bagagem, conforme o tipo de desencarne que sofremos, tudo isso vai variar muito também de acordo com o nosso desapego. Qual é a nossa relação com o mundo material? Será que a gente consegue realmente assumir como uma verdade plena aquilo que o Brian Weiss fala, de que nós somos seres espirituais tendo momentaneamente experiências materiais? E aí é óbvio que a gente precisa se preparar para esse momento. É fácil? Não é. Mas conforme a gente vai vivendo, a gente vai percebendo como as coisas são efêmeras, aquilo que é da matéria, e como aquilo que é do espiritual, do plano espiritual, que são os sentimentos, os afetos, as memórias que a gente não sabe muito bem de onde vem, os sentimentos e rejeições que a gente constitui, que a gente também não entende muito bem qual é a razão. Se a gente começa a fazer essa depuração do pensamento, fica mais fácil alcançar a depuração pelo trabalho, que é citado no texto do Kardec, e a depuração que é mais importante, que é a depuração moral. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui ao próximo parágrafo, que diz assim, Kardec: nesse fenômeno apenas se operou uma mudança de situação material. Quanto ao moral, como o Léo falou, o espírito é exatamente o que era algumas horas antes. Por nenhuma modificação sensível passou. Suas faculdades, suas ideias, seus gostos, seus pendores, seu caráter são os mesmos. E as transformações que possa experimentar só gradativamente se operarão pela influência do que o cerca. Em resumo, unicamente para o corpo houve morte, para o espírito apenas sono houve. E é muito interessante isso que Kardec acaba de dizer, porque muita gente acha que morreu, virou santo. Não é assim, não se opera uma mudança drástica. Existe sim uma mudança, dependendo do tipo de morte, né, que acontece. O espírito pode ter um choque muito grande por conta do seu desencarne. Qual o tipo de desencarne? Muita gente fala, ficou sofrendo muito tempo numa cama de hospital, lá no leito e tal, e veio a morrer, a expressão usada cotidianamente. E o outro não, poxa, foi de repente, né? Aí pensa assim, aquele que foi de repente, morreu dormindo, por exemplo, teve um ataque cardíaco, pum, morreu. Às vezes a pessoa fala, que bom, eu quero ter uma morte assim. Será? Eu acompanhei a doença do nosso Gastão. Sim. E eu percebi muito que aqueles momentos ali o prepararam mesmo para o desencarne. O prepararam mesmo. Ele ficou aí vários meses acamado no hospital, né, bem grave, e não perdeu a consciência em praticamente momento nenhum, né, só no finalzinho mesmo. Mas o Gastão teve uma preparação para o desencarne muito grande, foi muito interessante. A gente pode até dizer, foi muito boa. Ao contrário, aquele que desencarna jovem, como alguns artistas aí tiveram seu desencarne recentemente também aquele ônibus que se chocou com a carreta e vários trabalhadores desencarnaram. As pessoas podem pensar assim, que morte horrível, ou outros podem pensar, foi rápido, ele não sentiu nada. Realmente, não sentiu. Aquele desencarne do Ayrton Senna, tem um livro aí atribuído a ele, que foi psicografado, né? Atribuído a Ayrton Senna, que ele diz, não senti nada.
Naquele momento ali eu fui como se fosse adormecido e eu não senti o impacto. E eu acredito, mesmo que não tenha sido o Ayrton Senna que ditou esse livro, mas eu acredito que seja exatamente assim, porque a doutrina dos espíritos nos informa. Kardec está falando exatamente isso aqui. É interessante a gente perceber como qualquer outra experiência de espíritos encarnados ou desencarnados, a experiência da morte ela pode ser muito variada, ela vai depender de muitos fatores e muitas questões também ligadas à nossa relação com a morte, com o nosso mérito, que mais uma vez eu volto à questão que o texto se refere, que é a depuração pelo trabalho, de como nós aproveitamos as possibilidades de trabalho, porque eu não gosto muito da palavra oportunidade, que parece que é uma coisa assim que alguém jogou no teu colo, e a gente sabe que tudo isso é condicionado pelos nossos próprios atos e pelo nosso próprio esforço. Então é muito interessante a gente perceber que esse cloroformizado, essa anestesia, esse anestesiado, ele pode ter várias funções, várias motivações, e é fato, realmente, João, você me fez pensar em como é interessante a gente perceber, será que a gente precisa realmente desencarnar morrendo e desencarnar, desencarnar dormindo é necessariamente melhor do que desencarnar consciente? É preciso pensar, raciocinar. Isso com certeza vai depender da maturidade do espírito. Mas, Léo, eu não queria deixar de falar nesse assunto. Estamos terminando aí o programa, faltam 2 minutinhos e meio, mas nós estamos na antivéspera do que se convencionou chamar de Natal de Jesus. Exato. Ou seja, a vinda de Jesus à Terra para nos ensinar tudo isso que está lá nos evangelhos, tudo isso que a gente vem aprendendo, tudo isso que a Rádio Rio de Janeiro vai levando para os ouvintes, para os internautas. E é muito bom que neste momento nós pensemos, se eu pudesse conversar com Jesus, tete a tete, como dizem, né? Cara a cara, se eu pudesse conversar com ele, o que Jesus me diria? E o que eu diria para Jesus? Qual seria esse diálogo? Você já pensou nisso, Léo? Já pensei nisso, já pensei nisso sim. E como é importante a gente fazer esse diálogo para que a gente recupere a razão verdadeira do Natal. Que não é o consumismo, não é a posse, não é apenas a festa, mas sim a felicidade e a oportunidade ou a possibilidade de você reencontrar com Cristo. E aí a gente pode se perguntar, né? Eu perguntaria, estou no caminho certo? Eu sei que não estou tanto assim, mas eu pediria uma dica aí para estar mais acertado nesse caminho correto, que é o caminho daquilo que ele nos legou. Exatamente. A gente precisa muito pensar assim, eu estou diante de Jesus sim, porque ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos ciclos. E aí, essa pergunta que o Léo faria para Jesus, estou no caminho certo ou não? Então, é para a gente pensar e para a gente ir refletindo até ir passando esses dias, né? Vai chegar, amanhã é véspera de Natal, depois é Natal, e a gente vai entrar pelo ano novo. Esse ano 2020 teve características marcantes que a gente nunca mais vai esquecer desse ano 2020, com certeza. E 2021 entra, e nós não devemos esperar que esse 2021 traga boas coisas. O Natal quer dizer nascimento. Então, ele ocorre uma semana antes do Ano Novo, porque exatamente o nascimento de nós é que faz com que o ano seja realmente bom. O renascimento em nós do Cristo, e não esse nascimento de Jesus há 2000 anos na Galileia, e que agora a gente precisa comemorar isso. Nós devemos comemorar o nosso Natal, Jesus renascendo dentro de nós. Muita paz, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom para todos. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual daremos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e estamos no 23º capítulo, Estranha Moral. Nós vamos continuar refletindo sobre os últimos itens que tratam do tema Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. Esse tema é um tema bastante extenso e ele encerra o capítulo. Só que ele encerra o capítulo com 18 itens, né? É uma proposta bastante extensa. E nós, então, vamos dar prosseguimento às reflexões de forma gradativa, né? Conforme formos desenvolvendo cada item e explicando com bastante cuidado. Para realizar essa reflexão, esse auxílio na reflexão, vamos contar com o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, como toda semana. E na técnica, o nosso querido Jefferson. E vamos então lembrar que o Tony, quando nós terminamos no último estudo, ele terminou falando sobre algo muito importante, dizendo que nós ainda não conseguimos ter um domínio sobre os nossos pensamentos. É verdade, a gente ainda não consegue, né? Os nossos mecanismos de pensamento ainda são mecanismos que se repetem no erro. E para isso, nós então pensamos, mas como superar isso? Será que vamos ter que passar, né, muitas e muitas reencarnações com essa falha? Assim a gente não vai conseguir progredir o suficiente, né? Mas não, nós sabemos que com a doutrina espírita, que é uma proposta de fé raciocinada, como ela nos passa esse condicionamento, né? A fé raciocinada, ela se alicerça em quê? Num estudo sistemático e cada vez mais profundo. Então nós só vamos passar a ter um domínio sobre os nossos pensamentos e eles deixarem de ser pensamentos viciosos e equivocados, justamente com um estudo perseverante e cada vez mais profundo, né? Porque a cada vez que estudamos, né, voltamos para o início de um livro que nós estamos estudando, nós voltamos com um nível de leitura mais profundo. E é assim que nós vamos superar esse pensamento vicioso e sem domínio. Então, não tem nada perdido, está tudo encontrado. E nós vamos então pedir agora ao Tony para começar a refletir conosco, nos auxiliar nessa tarefa. Olá, Tony. Olá, Marta. Vamos dar prosseguimento a este capítulo, como eu tenho dito aí desde o programa passado, eu considero muito importante. E eu, até para ilustrar essa ideia passada do Cristo e interpretada de Kardec para nós, eu trouxe aqui um pensamento de um escritor americano chamado Russell, que ele até cunhou como lei de Russell, como fosse uma lei, esse pensamento dele. Diz o seguinte, o pensamento dele: a resistência às ideias novas aumenta em função do quadrado de sua importância. Então vejam bem, quanto maior for a importância de uma ideia nova, mais aumenta a resistência a essa ideia nova. Então isso realmente, diz assim, sucinta, faz ficar sucinto o que Jesus quis dizer. É isso que ele está querendo dizer. Ele está trazendo uma ideia nova, uma ideia magnífica,
que veio para mudar todo o nosso rumo, que até então nós vimos traçando. Ora, a resistência a esta ideia nova seria gigantesca, proporcional à importância da própria ideia. Se fosse uma ideia qualquer, uma ideia simples, a resistência também não seria grande. Então, ele, para expressar esse pensamento, ele usou palavras que na época as pessoas entenderiam. Ou vocês acham que alguém naquela época que estavam ouvindo Jesus tinha noção do que é o quadrado de alguma coisa? Talvez uma meia dúzia de gregos lá estudando matemática podiam saber, mas 99% das pessoas não tinham nem ideia que era isso. Mal sabiam contar até 10, que eram os 10 dedos da mão. Então Jesus tinha que usar realmente umas expressões que aquele povo entendesse. Para nós hoje, ele talvez ele se baseasse nesse próprio pensamento aqui, essa lei de Russell, porque está mais de acordo com o nosso entendimento. Ninguém fica chocado com isso que o Russell está dizendo. Mas ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse, mas com palavras de hoje. Não as palavras que Jesus tinha que usar. É isso que tem que estar claro no nossa compreensão, para que nós não fiquemos assim um pouco agastados com as ideias que o Cristo nos propõe. Então segue aqui Allan Kardec ainda tentando nos elucidar a respeito desta história da guerra, da divisão, etc. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes de seu tempo. Por isso, o fizeram morrer, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Isso também é clássico. As pessoas acham que matando aquela pessoa que está com os pensamentos novos, diferentes, vai matar os pensamentos. Que matou a pessoa, matou o pensamento. Depende. Se esse pensamento contaminou alguns seguidores, o pensamento não vai morrer. É o que houve com o pensamento do Cristo. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira, engrandeceu-se, porque correspondia aos desígnios de Deus, e, nascida num pequeno e obscuro vilarejo da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que tinham mais interesse em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Lutas das mais terríveis esperavam aí os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e triunfou, porque como verdade superava as suas antecessoras. Isso é uma coisa clássica, acontece hoje. Se alguém traz uma ideia que vem contraditar aquilo que as pessoas estão habituadas a fazer de muito tempo, de muitos séculos às vezes, vai haver choque. Se a pessoa está acostumada a andar com o pé torto, quando você disser, não, você tem que andar com o pé certo, você vai ter que botar gesso, uma bota de gesso, aparelhos ortopédicos, para fazer a pessoa andar certo, porque ela vai ter muita dificuldade de passar a andar corretamente e vai doer muito. Então, quem está trazendo a solução para ela, que é o ortopedista, está trazendo o quê? Dor para consertar. É o que disse o Cristo. Eu não vim trazer beijinho para ninguém. Eu vim trazer a divisão, a dor, porque é na dor que vocês vão tomar jeito. É só isso que ele está dizendo. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já havia entrado em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pro forma. A crença, porém, havia desaparecido. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é tenaz, jamais cede à evidência, irrita-se tanto mais quanto mais convincentes são os raciocínios que lhes são opostos, e quanto mais demonstram o erro em que incorrem. Sabe perfeitamente que está errado, mas isso não o abala, porque não possui na alma a verdadeira fé.
O que mais teme é que a luz abra os olhos dos cegos. Esse erro lhe é proveitoso, razão porque se agarra a ele e o defende. Gente, a gente consegue ver isso hoje em dia. Na verdade, as pessoas estão apegadas às vezes a crenças, teorias que não funcionam, nunca funcionaram. E quando vem alguém e mostra, não é assim que funciona, funciona desse jeito, ela com medo dos riscos que vai ter que passar, das dores que eventualmente vai passar para poder se adaptar à ideia modernizante, prefere brigar contra essa ideia. Briga mesmo, literalmente. Porque não quer aceitar. Isso vale no campo sociológico, no campo político, no campo educacional, no campo religioso. Até no científico acontece isso. Às vezes o cientista traz uma coisa nova, os outros têm uma dificuldade muito grande de entender, ele vai lutar muito para tentar provar, vai ser sabotado, porque há interesses naquelas ideias antigas, mesmo científicas, que em tese deveriam se basear na lógica, na matemática, na química, na física. Mesmo ali também há muita dificuldade quando vem uma ideia nova. Sócrates não ensinara também uma doutrina, até certo ponto, análoga do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da terra? É que ainda não chegara o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda não se achava gasto. O Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo apropriado, embora nem todos os homens de sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Havia entre eles uma aptidão mais geral para assimilar, pois já começavam a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Kardec nos remete aqui à introdução deste próprio livro, né? Onde ele trata da doutrina de Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas na maior parte das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. É o que eu estava dizendo, falei no finalzinho do programa passado, e a Marta até mencionou agora, é isso. Os adeptos do cristianismo, por mais boa vontade que tivessem, mais bom coração que tivessem, não interpretavam bem as palavras do mestre, que a maioria delas era através de alegorias e figuras de linguagem. Ora, a intelectualidade daquele povo naquela época era muito pequena. Nós temos que chegou até nós o que foi feito, escrito e dito por pessoas intelectualmente avançadas na época, mas isso era um gato pingado, gente. Gatos pingados. A tropa toda era gente analfabeta. Mal sabia de fazer um ó com um copo. Então não tinham capacidade, por mais boa vontade que tivesse, de interpretar essa doutrina do Cristo, como outros também, como a do próprio Sócrates, Platão, como Aristóteles, como todos esses grandes filósofos do passado, não tinham, essas pessoas não interpretaram. Nós hoje entendemos todos esses filósofos, mas nós temos muito mais intelecto desenvolvido que eles. Isso acontece com Cristo. Daí surgirem numerosas seitas desde o início, pretendendo todas a posse exclusiva da verdade. Aí entra a vaidade humana, né? E não tendo bastado 18 séculos para pô-los de acordo. Ou seja, cada um entendia de um jeito e achava aquele jeito seu que era o certo. A vaidade, né, fez isso durante 18 séculos e prevalece até hoje. O Kardec falou 18 séculos porque ele está vivendo no século XIX, mas se ele estivesse hoje, ele ia falar prevalecendo durante 20 séculos, 21 séculos. Eu queria dizer, porque prevalece até hoje isso, cada um acha que está certo e tudo bem, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele que Jesus colocou como uma pedra angular do seu edifício e como condição expressa da salvação: a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Aquelas seitas anatematizavam-se reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas das fogueiras. É isso que acontecia.
as seitas mais poderosas, com mais adeptos, sufocavam as outras, esquecendo que o principal do ensino do Cristo é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Nenhuma delas praticou isso. Foi com ferro os cristãos vencedores do paganismo, de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. Então os cristãos no começo eram perseguidos pelos pagãos, principalmente pelos romanos. À medida que eles foram vencendo essas lutas intelectuais, principalmente, eles passaram a ser os perseguidores dos pagãos, dos bárbaros, como eles diziam. É fato constatado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram mais vítimas do que as guerras políticas, e que em nenhuma outra guerra se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie. Cabe a culpa à doutrina do Cristo? Não, de certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele alguma vez a seus discípulos: ide, matai, massacrai, queimai os que não crerem em vós? Não, o que ao contrário lhe disse foi: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos persigam. Disse-lhes também: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não cabe à doutrina de Jesus, mas aos que a interpretam falsamente e a transformaram num instrumento a serviço de suas paixões. Cabe aos que desprezaram essas palavras: meu reino não é deste mundo. Em sua profunda sabedoria, Jesus previa o que ia acontecer, mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia transformar-se repentinamente. Era preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro, jamais esteve em causa. As censuras sempre recaíram sobre aqueles que abusaram dele. A cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse mais bem compreendido e mais bem praticado, isso não teria acontecido. Porque sempre, mesmo diante dessas barbáries todas cometidas por nós, cristãos, sempre havia um pouquinho mais esclarecido que dizia: poxa, isso não é cristianismo. Se o cristianismo fosse praticado como tem que ser, os cristãos não estariam fazendo essas coisas. Né? Mas geralmente era uma minoria que falava isso. E é muito mais cômodo se manter nas suas tradições do que se transformar em função de uma ideia nova. Aquilo que eu disse: a ideia nova incomoda e a resistência a ela é proporcional à sua importância. Quando Jesus disse: não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto o meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar o fogo à terra para livrá-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas más. Eu tenho pressa de que o fogo se acenda para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito a verdade sairá triunfante. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá fim à luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus, cansados afinal de um combate sem resultado, que traz consigo unicamente a desolação e a perturbação até o seio das famílias. Os homens reconhecerão onde estão os verdadeiros interesses.
com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então, se abrigarão sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. Poxa, Kardec gastou aqui, sei lá quantas palavras, para poder nos explicar uma frase de Jesus, gente. Você vê a importância que tem a explicação. E esperamos 18 séculos para poder entender. Não adiantava nada Allan Kardec estivesse lá junto com Jesus, vou traduzir aqui o que ele falou. Não iam entender nada, nós não íamos entender nada. Nós tínhamos que passar por todo esse processo que passamos pelo cristianismo para chegar agora, começar a entender. Por isso que eu louvo todos os dias Allan Kardec. Porque ele foi escolhido para nos trazer isso. Se foi escolhido é porque tinha merecimento para tal. Porque não escolheram Antônio de Pádua? Porque não tinha merecimento. O Antônio de Pádua que eu falo, eu, não o santo. Não, por que eu não fui escolhido? Porque eu não tinha merecimento nem conhecimento de coisa nenhuma. Escolheram Allan Kardec. Então eu louvo ele pelo seu conhecimento e pelo seu merecimento. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não o pôde fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar o ânimo e lhes suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas já passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer. E o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. É o que está acontecendo. Se levamos 18 anos enfrentando as perseguições, o Espiritismo não vai levar 18 séculos, novamente, não vai levar 18 séculos como levou o cristianismo. Já tem 1,5 séculos. Mas hoje, as perseguições que sofre o Espiritismo são pinto, perto do que sofreu no começo do século XX, por exemplo. Não há mais hoje essa perseguição, ao contrário. Os espíritos são até olhados com carinho, com certo assim, encantamento, como uma pessoa que sabe alguma coisa, que pratica o bem. É a fama do espírita. Não é? Coisa que, no tempo dos romanos, os cristãos faziam a mesma coisa que a gente faz. Queriam ajudar um ao outro, praticar a caridade, amar o próximo, e foram para a fogueira, para as arenas lá. Nós queremos a mesma coisa e ninguém está pensando nisso, fazer isso com a gente. Porque mudou o mundo. As pessoas já estão começando a ver que há um outro caminho a ser seguido. É o caminho que o Cristo trouxe. Fora da caridade e nossa salvação. É essa a ideia. E a maioria, graças a Deus, já está começando a entender isso. Essas palavras de Jesus devem, pois, estender-se com reverência às cóleras que ele previa que a sua doutrina suscitaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa, às lutas que teria de sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de entrar na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os maus humores do doente. Então, o que nós podemos, humildemente encerrar fazendo uma síntese, de que a proposta de Jesus, porque Kardec foi de um brilhantismo que a gente fica até sem jeito de falar mais alguma coisa além do que ele falou. Bom, é assim que nós encerramos, deixando essa proposta como um grande convite para todos nós e desejamos a todos um forte abraço e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.